Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Como sempre digo, segunda-feira, início de semana, tenho assim o desejo de que você tenha uma semana abençoadíssima, começando com o dia de hoje, né? Que você possa alcançar os seus objetivos, ter um toque especial do Espírito Santo, te orientando, te guiando, te sustentando. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos vivendo, né, realmente um tempo de muitas controvérsias e nós temos falado nisso de forma assim recorrente, né? Hoje se debate muito sobre direitos, sobre deveres, né? Sobre a lei que na maioria das vezes, né, nós sabemos é ignorada, é colocada de lado. E quando usam essa lei, com certeza é para prejudicar a classe menos favorecida, né? Eu escutei uma vez um ditado, né, que dizia que aos amigos tudo, aos inimigos os ditames da lei, né? E pensando nesse negócio de lei, de direitos, de deveres, nessa manhã veio a mim o texto de Romanos 4, né, em que Paulo faz uma referência a uma promessa feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E pelo voto popular, a gente sabe que promessa é dívida, né? E eu meditei um pouquinho nesse texto e vi ali que Paulo continua dizendo que a promessa não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé. Opa, fé, fé e justiça, justiça lembra a lei e também lembra de injustiças ao mesmo tempo, né? Paulo, na verdade, está afirmando que a promessa feita a Abraão foi feita lá 500 anos antes da lei de Deus ser entregue ao povo no Monte Sinai, né? E mostrava que a fé precede a lei e que a lei promove a ira, né? Porque ninguém guarda a lei, toda a lei, em algum momento vai tropeçar em algum ponto da lei, mas a fé não, ela ultrapassa os ditames da lei e promove salvação. Então eu estou dizendo que há uma impossibilidade muito grande, né, de se guardar a lei perfeitamente, né? E a liberdade vem justamente daí, pela fé. Aí, queridos, a gente chega a um confronto determinante, né? Há pessoas que imaginam ganhar o céu através de boas obras, de religiosidade, quando nós sabemos a entrada no reino de Deus se dá pura e exclusivamente pela fé. João 3,16 diz que somente os que creem em Jesus Cristo será salvo, né? A salvação vem pela fé e não pela lei, né? Nós podemos ter a certeza absoluta da salvação quando nós confiamos somente em Cristo, né? E aqui em Romanos 4, Paulo ele recorreu a uma afirmação sobre a vida de Abraão para nos ensinar que a salvação era exclusivamente de Deus. Infelizmente, né, muitos em nossos dias parecem pensar que a salvação funciona segundo a obediência da lei, né? Muitos acreditam que se fizerem todas as coisas boas e evitarem as más, Deus é obrigado a deixá-las entrar no céu quando morrerem, né? Claro. Mas eu reforço a doutrina da fé, né? E reafirmo que nada do que façamos vai poder salvar as nossas almas. Nós sabemos disso, temos falado disso constantemente. Então não se trata, nem nunca se tratou do que nós fazemos. A salvação sempre se baseou em quem temos crido, né? Baseado então nesse raciocínio, nesse pensamento, eu posso dizer que a lei é um sistema de obras, enquanto a fé é um sistema que opera, né? Nós precisamos saber que nunca seremos tudo aquilo que acreditamos ser possível apenas por nossos esforços. Mas vamos analisar um pouquinho, né,
essa questão, e eu entendo que nós precisamos compreender a promessa, né? Quando lemos aqui Romanos 4, precisamos entender a promessa. A promessa que Abraão recebeu não se baseava na sua bondade, nem no seu estilo de vida, nem em cumprir uma série de regras, baseava-se inteiramente na sua fé em Deus. Pela fé, Abraão obedeceu. Deus não olhou para Abraão e disse: Abraão, você tem sido um homem bom e faz tudo que eu pedi, por isso eu vou te abençoar. Na verdade, Abraão, ele era um homem comum, né? E ele falhou com Deus. Ele era apenas um ser humano frágil, como todos nós. Mas mesmo assim ele recebeu a promessa, né? A promessa do Senhor. E ela nunca se baseou na sua bondade, mas sim na bondade do Senhor. E Abraão dependia da fé, né? O que é que nós podemos entender aqui, amados? Que se as promessas de Deus exigem que as pessoas guardem a lei de Deus, lógico, né, para alcançar a salvação, o que isso nos diz sobre a lei e sobre a fé, né? Eu vejo, então, avaliando aqui o texto de Paulo, que ele responde essas três perguntas, esses três questionamentos, né? E com coisas que a gente pode compreender. Primeiro, a lei paralisa a fé. Segundo Paulo, né, se as promessas de Deus são dadas com base no mérito, né, então a fé não tem lugar em nossas vidas. Você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Em outras palavras, se você pode chegar ao céu guardando a lei, então você não precisa da fé. Por outro lado, se somente a fé salva, então não importa se você guarda a lei ou não. Esta é a raiz, né, da salvação. Tudo se resume naquilo que uma pessoa confia para chegar no céu. Então, se eu acreditar que devo fazer certas coisas, seguir certas regras para ser salvo, então eu estou confiando na lei. Mesmo que eu sinta, né, que devo fazer certas coisas na minha vida para permanecer salvo, eu estou confiando na lei, né? Se eu confio em coisas, obras, regras para chegar ao céu, então eu anulei qualquer movimento de fé na minha vida. Mas se eu confio na fé para me salvar, então a lei, que não é que diz que não é o que eu faço, mas quem eu conheço e confio, que faz a diferença, né? Eu alcançarei a salvação. Com isso, né, com isso em mente, eu quero dizer que você pode tentar chegar ao céu da maneira que quiser. Você pode tentar ser bom, você pode chegar lá e pode chegar da forma como você entende que chegará, mas você também pode chegar crendo, confiando em Jesus, né? Então esse negócio de achar que é uma pessoa boa, olha, nem Jesus, né, apesar de ser santo, apesar de ser sem pecados, apesar de não ter sido gerado nem por sangue nem por carne, né, ter sido gerado pelo Espírito, ele em determinado momento ele respondeu para alguém: por que me chamas de bom? Né? Ninguém é bom, senão um que é meu Pai que está nos céus. Está lá em Lucas 18. Né? Então você não pode ter os dois, ou é pela lei ou é pela fé. Outra coisa, a lei condena os pecadores. A lei é a base da nossa condenação perante Deus. Basicamente, as exigências da lei são impossíveis, né, de nós cumprirmos. Então, quanto mais nós quisermos cumprir a lei, mais nós falharemos. Quanto mais nós falhamos, maior é a nossa culpa, né? Quanto maior a nossa culpa, maior a ira de Deus contra nós. Em outras palavras, meu irmão, nós estamos em grandes apuros, né? Porque não conseguimos guardar toda a lei. Então, a lei julga o pecado que há em nossas vidas. E a Bíblia diz, né, através de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2, que quem guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei. Então, simplificando, né, se você
quebrar apenas uma área da lei de Deus, então você é culpado de toda ela. Tem uma pequena história, né, que eu ouvi, que fala de um menino que quebrou uma janela, né, de vidro com uma pedra, né? Tudo que ele fez foi um pequeno furinho, né, em um canto da vidraça. Ele quebrou apenas uma parte, mas a janela inteira teve que ser substituída. Então não existe, né, pequeno pecado, pecadinho ou pecadão, não existe pecador moderado, né? É como dizer que uma mulher está só um pouquinho grávida. Não existe isso, né? Então Deus exige nada menos que a perfeição absoluta de você e de mim. E isso, meu irmão, minha irmã, nós não podemos cumprir, né? É aqui que entra aquele que cumpriu toda a lei por nós, né? E pagou o preço do tropeço humano, né? E é Jesus Cristo, ele pagou o preço na cruz, né? Ele é a justiça de Deus em nosso favor. É aqui que entra então o poder da fé. Quando Paulo diz que a salvação pela fé é muito superior à lei, porque a fé faz o que a lei jamais poderia fazer, ele está falando da necessidade da graça, né? Ela reconhece a incapacidade humana, né, de cumprir a lei, e reconhece que a salvação deve vir pela graça de Deus, ou jamais vai acontecer. Então, o que é graça? Graça é o amor, é o favor imerecido de Deus para aqueles que pecaram, para os pecadores. E João escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, ele escreve coisas, né, para os que criam e viessem a crer no nome do Filho de Deus, que é Jesus, e soubessem que, né, que através dessa fé se teria a vida eterna. Ele diz, né, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então você pode acreditar no que quiser sobre esse assunto, mas quanto a mim, eu confiarei em Jesus. Te vejo no céu. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, que você tenha uma ótima semana. Olha, dá um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.